O assunto de hoje é bem provável que você não vai ter muito uso para ele. Porque eu sei que aqui na CCP ninguém fere ninguém. Mas se você conhecer alguém que possa usar esse estudo, você tome boas notas e passe essa informação. Compartilhe, vai ser um bom ato. Como lidar quando pessoas queridas me ferem? Você já notou isso? Você sabe disso? Pessoas que não são próximas de nós, elas podem até nos ferir, mas a gente sacode a poeira, dá a volta por cima e vai em frente, né? Mas quando é alguém de perto, quando é alguém que você tem que estar vendo sempre, a coisa complica, não é isso? A palavra de hoje está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Como você vê, o capítulo 45, nós vamos estar aí. Gênesis quer dizer princípio, início de todas as coisas. No livro de Gênesis nós vemos o início da formação do povo de Deus. Se um dia você quiser pegar assim, um esboço do livro de Gênesis, você pensa nos patriarcas: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Acabou o livro. Cada porção falando desses patriarcas, que está envolvido com eles. A história de hoje vai estar focalizada no patriarca José. É bem possível que o senhor o conheça como José do Egito. Já viram, né? Filmes já foram feitos para ele. Ou então como o jovem da túnica multicolorida. Já viram, né? Até uma peça da Broadway existe com esse nome. E essa túnica, que era de mangas compridas, muito bonita, está lá no capítulo 37. Aliás, a história de José está assim: Gênesis 37, ao 38 dá uma puladinha, fala de um outro irmão, aí vai do 38 até os 50, só sobre ele. Os outros personagens são coadjuvantes, são pessoas que participam do personagem principal, que é José. Ele foi um de 12 irmãos, desde sua juventude, um sonhador, favorito do pai. Aliás, essa túnica que deu muita dor de cabeça, foi o pai que deu, porque gostava muito dele, deu para ele. E esse favoritismo, esse privilégio, seus sonhos e tudo mais, causaram um imenso ódio e rejeição da parte dos seus irmãos. Então um dia, os irmãos estavam longe pastoreando os rebanhos. E o pai, eu não sei o que passou na cabeça daquele pai naquela hora, que ele mandou José ir lá ver como estavam os irmãos, levar uma encomenda, imagine. E quando os irmãos de longe o viram, diziam: lá vem o sonhador. Ele tinha uns sonhos assim, né? Queria ser grande, exaltado, os irmãos iam prostrar diante dele, coisas dessa natureza, né? Aí os irmãos: lá vem o sonhador. Aí começaram a maquinar o que fazer. Então a ideia que prevaleceu foi o seguinte: vamos tira a túnica dele, uma túnica muito bonita, vamos jogá-lo num poço. Ele morria aí. Estou parafraseando, você lê a história do 37 ao 50, você vai ver os detalhes. Um dos irmãos, né, que eles pensaram em matá-lo, mas é um dos irmãos que venceu com a ideia de colocá-lo no poço, porque depois veio mais tarde, tira ele do poço, né, e fica tudo por isso mesmo. Mas aí passaram os mercadores, uma caravana. Então os irmãos falaram o seguinte: bem, olha só, que desperdício, por que nós vamos desperdiçar isso? Vamos vendê-lo aos mercadores. E o fizeram, tiraram ele do poço e o venderam. Ele foi vendido para aqueles mercadores que por sua vez o venderam lá no Egito. E ele foi trabalhar na casa de um oficial do exército. Ele foi extremamente abençoado ali. Na história de José, várias vezes você vai ver a frase assim: e o Senhor estava com José, e tudo que vinha às suas mãos prosperava. Eu fico pensando: Senhor, mas pai, ele foi rejeitado, foi jogado no poço, foi vendido, agora está como escravo na casa do oficial do exército, como é que o Senhor está com ele? Mas isso é outra história. E ali naquela casa daquele oficial do exército, ele foi muito feliz, muito abençoado. E o que aconteceu? Ele foi elevado ao administrador-chefe. Nada acontecia naquela casa que não fosse através das suas mãos, suas ordens. Mas José era um jovem não só íntegro,
mas de uma aparência muito bonita. E a senhora botou os olhos nele. Planos indecentes, imorais. E ficou, a palavra mais baixa no português, cantando José. Mas José, de jeito nenhum. José falava assim: como eu poderia fazer isso contra Deus e contra o patrão que me tratou tão bem? Olha que integridade, irmãos. Fez isso. E a mulher fez um escândalo, correu, disse que a palavra de Deus, que ela segurou as roupas dele, e ele saiu quase que seminu. E depois, quando chegou o patrão, ela disse: olha, ele tentou me agarrar. O patrão concordou e mandou prendê-lo. Ele foi para a prisão do Egito. Ali ele ficou, e de novo aquela frasezinha: o Senhor estava com ele. Na prisão. Abençoou tanto que ele virou prisioneiro-chefe. As chaves na mão dele, ele que cuidava de tudo. Mandava e desmandava na prisão. Tal era a sua. E na prisão Deus o usou em sonhos. Haviam 2 oficiais do palácio que estavam presos por razões diferentes. E ele interpretou os sonhos. E um deles foi liberado, e o outro, como ele profetizou no sonho, ele interpretou o sonho, foi morto. Mas ele pediu aos 2: quando vocês saírem, não se esqueçam de mim. Sabe o que aconteceu? Se esqueceram dele. 2 anos se passaram. Aí o faraó teve um sonho. 2 sonhos. Iguais. Bem parecidos. Leia e você vai ver os sonhos. E o faraó foi muito sábio. Ele chamou lá todos os sábios da nação e disse: eu não vou contar os sonhos. Eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. E a coisa complicou. Ninguém podia. Aí o moço se lembrou: ai, na prisão, há 2 anos atrás, havia um jovem hebreu. O faraó mandou buscá-lo, deram um banho nele, barbearam tudo. Lá vem o José. E José interpretou o sonho do rei, que basicamente era que haveriam 7 anos de prosperidade, assim, indescritível, e 7 anos de fome em seguida, terríveis. Então o plano era: façam tudo para armazenar enquanto tem. E José foi a pessoa escolhida, olha só, pelo faraó, segundo no comando, para ser o administrador de tudo. E ele fez muito bem. E o Egito estava bem preparado. Quando veio a fome, as nações, tanto o Egito quanto as nações do lugar, começaram todas a padecer de fome. E precisavam vir comprar, sabe onde? No Egito. E sabe onde os irmãos de José tiveram que buscar comida? No Egito. E eles chegaram lá, José está todo, né, sarado, né, assim, bonito, todo, né, aquela realeza e tudo mais. Então os irmãos não o reconheceram. Eles venderam um menino. E aqui estava um rei. Mas José os reconheceu. Gente, é melhor que filme. Porque a coisa fica tão linda nos encontros. E José não se dava a conhecer. Mas eu ouvia o que os irmãos falavam. Os irmãos, ele usava sempre um intérprete, fazendo de conta que não entendia lá a língua dos hebreus. Mas ele ouvia as conversas dos seus irmãos, seu coração se apertava. Até que chega no capítulo 45, que você já abriu. Você tem na sua folha apenas os endereços. E o capítulo 45, a partir do versículo 1, diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao ouvido de Faraó, ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: ouça, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. José continuou: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente sobrevivente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, que me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todos o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozen e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim, seu caçula, também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me presto no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e trago meu pai para cá depressa. Então ele se levantou, chorando sobre seu irmão Benjamim, o mais novinho, caçula, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram recobrar a fala ou conversar com ele. Várias lições estão aqui. Eu quero ler mais um pouquinho da história de José, mas antes disso, eu queria apontar algumas lições para vocês. Está na sua folha e também eu gostaria que você tome posse disso, gente. Use. O Senhor precisa curar muita coisa entre nós aqui, em nome de Jesus. Que lições nós temos aqui? Como é que essa narrativa da vida de José nos ensina a lidar quando pessoas queridas nos ferem? Primeira lição que nós temos aqui, olhem só: eu preciso assumir a dor profunda. Eu preciso assumir a dor profunda. O que quer dizer isso? É impossível haver cura se não houver essa admissão, esse assumir. É impossível haver libertação. Às vezes estamos fracos diante de Deus, estamos pedindo: ore por mim, para que Deus... eu preciso começar dizendo: Senhor, eu estou fraco diante de Ti. Ou nesse caso: Senhor, eu estou ferido profundamente. E ele faz isso assumindo, e ele deixa bem claro. Ele não está falando, você vê pelo tom de José, pelas suas ações, pelo seu choro, que ele não está dando troco, ele não está usando a sua posição para se igualar. Ele está dizendo: gente, vocês me machucaram muito. Vocês me machucaram muito. Eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam o Egito. Gente, deixar para lá não é uma opção. Ferida não cuidada, não assumida, envenena e destrói, sabe quem? Você. Você. Primeira lição que nós pegamos. Então assuma a dor. Foi ferido? Preciso assumir isso. Segundo, ao apontar no seu contato com o outro, você é consistente com a palavra de Deus? Apontar a ferida causada embrulhada com doçura. Há um momento que nós precisamos falar. Há um momento que nós precisamos dizer: olha, você me feriu, mas quando esse momento chegar, a oportunidade chegar, o que você vai fazer? Embrulha com doçura. Como é que José fez isso? Olha só: agora não se aflijam. Ou seja, imediatamente ele colocou, ele não está desculpando. E ele repete, não com sarcasmo, nem para dar troco: não se aflige, não se recrimine por me terem vendido. Porque Deus, e ele vai falar o resto aqui, mas embrulha essa conversa com doçura. Não é confronto, é a alma que está expondo. Terceiro,
Olhe para o quadro, olhar para a vida como um quadro inteiro. Irmãos, é verdade que eu só enxergo aqui. Deus enxerga tudo. Deus enxerga tudo. Eu preciso ver isso do jeito de Deus. Lidar com feridas causadas só podem acontecer quando eu estou olhando e vendo esse evento da perspectiva de Deus, da trajetória de Deus. E Ele vai dizer, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E Ele vai dizer o que aconteceu. Essa postura é extraordinária. Eu creio que aqui nós começamos a falar assim, mas só Jesus, eu não posso fazer isso. Mas você vai concordar comigo que essa é uma postura consistente com alguém que crê na palavra de Deus, na direção de Deus, que Ele sempre cumpre as suas promessas. Há muitas. Eu quero apenas trazer para vocês algumas promessas. Olha só, você tem na sua folha, Salmo 139, versículo 16. Eu coloquei no quadro também. Fique firme aí. Deixa-me ler os versículos que antecedem. O salmista dizendo, Senhor, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. O 15, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, ou cada detalhe do meu ser, como nas profundezas da terra. Aí está na sua folha. Os teus olhos viram o meu embrião. Ouçam, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro quando, antes de qualquer deles existir. Então, quando eu estiver ferido, eu tenho que entender, Senhor, eu não estou entendendo nada, a dor é profunda, mas, Senhor, nada disso escapou ao seu controle. Todos esses momentos de dia estavam já escritos no livro da vida a meu respeito. E aí eu pulo para o próximo verso que fala, que a gente conhece tanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta é uma nova versão, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8, 28. Todas as coisas, até as feridas, até os meus próprios erros, até os passos maldados. Por isso que o salmista fala, Senhor, isso é maravilhoso demais para mim. Como é que eu posso fazer uma borrada e o Senhor usar isso para o meu bem? Não sei, Ele é Deus. Mas o que Ele diz para nós? Então embrulha com doçura. Porque talvez o indivíduo me machucou, mas Deus usa até aquele erro para o melhor para a minha vida. Você pode dizer amém para isso? Eu sei que vocês estão tomando nota para outras pessoas, mas estão tão sérios que eu estou me assustando um pouquinho, né? Eu sei que você está só pensando em alguém para você poder usar essas informações. Mais um ensino. Número 4. Quando a reconciliação acontecer, chore tudo que tiver direito. Se for brasileiro, não precisa nem mandar, né? Já vai chorando de sair. Chora primeiro e depois fala. Mas se você veio de um lar talvez mais durão, assim, mais uma coisa, não tem muito afeto, chore, pendura no pescoço, estraga a maquiagem, suja a roupa do outro, que that's okay. Tem direito. Então se lançou, acho que ele deu um pulo. O irmão Benjamin, porque o menino era especial, né? Assim, pessoa muito querida, muito chegada, ele abraçou, mas chorou com todo mundo, né? Então faça isso, está na sua folha. Agora vamos lá. 5. E o que faltar no acerto, ponha na conta de Deus. Eu me lembro que na minha juventude, longe dos caminhos do Senhor, eu fui um mau caráter. Depois da conversão, era um mau caráter salvo, perdoado por Jesus, mas estava melhor o caráter. Eu quero crer que na maioria das vezes eu fiz boas escolhas, mas às vezes eu fiz umas borradas extraordinárias. E a minha irmã mais velha, Dona Delci, ela falava assim, ela sempre era como a outra mãe, né? Ela ia à frente, eu me lembro de uma situação, eu tinha metido os pés pelas mãos. Então ela falou tudo, né? Pedindo à pessoa misericórdia para comer a pessoa. E no final ela falou assim, e o que faltar,
põe na minha conta. Aquilo ficou tão marcado. Isso vem da Bíblia. Paulo escrevendo a Filemão, ele está apresentando um caso de reconciliação, falou assim: o que faltar, põe na minha conta. Se você não tiver uma dona Delci na sua vida, se você não tiver um Paulo na sua vida, põe na conta de Deus. É o que ele diz. Põe na conta de Deus. Porque eles disseram: olha, nós somos teus escravos. José fala: será que, meu filho, eu não sou Deus? Agora eu seria Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Notou isso? Quando você toma essa atitude, sabe o que você está fazendo? Você está colocando para o Senhor, sem rancor. Você já embrulhou isso com doçura. Está dando certo, gente? Vamos lá, mais um. Você tem tempo para mais um? Temos bastante tempo hoje. A partir do versículo, capítulo 50, por favor, agora. Versículo 15. Vou dar tempo para você mudar a página. Estava no 45, vai para o 50. A partir do versículo de número 15. Olha o contexto dessa outra passagem. Não é repetição, não. O pai veio, seus irmãos vieram, toda a família, foi uma alegria só. De acordo com a palavra de Deus, eram 76 pessoas ao todo. Família bem grande, né? Pais, filhos, netos e todo o pessoal envolvido. 76. Chegaram, se estabeleceram. Então, 45, o capítulo, agora estamos no 50, no encerramento. E o pai já idoso faleceu. Sabe o que passou na cabeça dos irmãos? Às vezes o nosso coração é meio duro, né? Eles pensaram assim: o José só fez aquela teatro de perdoar a gente porque o pai estava vivo. Agora que o pai morreu, agora vai ser a hora de acertar as contas conosco, né? E eles vêm muito temerosos para José. José fala essa coisa linda outra vez. Fala assim: vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra vós, resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Pensaram eles. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. Mentira, que isso não está na palavra. Que te disséssemos o seguinte: peço-te que perdoes os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Esses irmãos não aprendiam nunca, não. Aí. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, do Deus do teu pai. José só podia fazer uma coisa. Quando recebeu esse recado, sabe o que ele fez? Chorou. Ai, pai. A pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, às vezes a gente chora só porque não entende como as pessoas ainda têm tanto receio, tanto temor. Por que não entregam suas vidas ao Senhor? José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. É o que está aí, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, ele lhes falou mansamente. Você tem esses versos na sua folha, né? Estão aí para você. Vocês prostraram diante deles. Eu estava pensando nisso e eu pensei: puxa vida, José está lá no Antigo Testamento, mas ele, como se ele tivesse lido lá o capítulo 12 de Romanos. Alguns versos apenas de Romanos. Olha só. Olha só. Quando você estiver ferido, o que a palavra, o mesmo Espírito Santo fala lá em Romanos, capítulo 12. Não precisa abrir, está na sua folha. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Eu pulei para o 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Olha só, continua ainda Romanos 12. Amados, nunca procurem vingar-se, dar o troco, nunca. Mas se deixem com Deus a ira, põe na conta dele, pois está escrito: minha é a vingança, o acerto de contas, e eu retribuirei, diz o Senhor. Mas olha esse último versículo, que coisa linda. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Captou isso? Olha que palavra para nós.
Quando você age assim, irmão, quando você coloca na conta de Deus, quando você embrulha com doçura, quando você toma esses passos, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, eu confio na direção de Deus para a minha vida. Eu confio que Ele realmente é Deus e sabe o que é melhor para mim. Assim, então, eu perdoo sem cobrar o pagamento. O que quer dizer isso, pastor? Cobrar e exigir pagamento. Porque cobrar e exigir pagamento é assim. Eu perdoo você, mas você precisa admitir que errou. Vou colocar você aí na cadeira do réu, até que eu ouça as palavras certas. Não, faltou, não, aí não está certo não. Você disse isso, você fez aquilo, você se lembra? Aí, primeiro eu vou torturar você com uma interrogação. Depois dessa interrogação, aí eu perdoo você. Isso é cobrar. Perdão é livre. Deus não fez isso com você. Ele não fez isso comigo. Outra é assim, eu perdoo você, mas a partir de hoje, esquece. Eu para lá, eu para cá. Isso não é perdão. Isso é um preço muito alto para ser pago. Também não funciona. Ah, pastor, assim não vale. Impossível. O senhor pensa que a gente é de ferro? Não, eu sei que você não é de ferro. Tem que ser de carne e osso, como eu. Aí você vai dizer, então, só Jesus pode agir assim. Você acertou em cheio. Só Jesus pode agir assim, ninguém mais. E é por isso que Jesus veio a esse mundo. É por isso que Ele foi àquela cruz. Foi por isso que Ele tomou sobre Ele os nossos pecados, para que você e eu pudéssemos ter a vida dele, Jesus em nós. A gente não fala para as criancinhas, deixa Jesus entrar no seu coração. Se você o tem, Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Então você é Jesus no seu interior. Você tem que deixar a sua natureza de lado, deixar que Ele faça a obra. Está bem simples assim? Agora uma coisa curiosa. Você já notou que a Bíblia inteira, os personagens sempre apontam para Jesus? Olha José. Veio para o que? Os seus, Jesus, e os seus o fizeram o quê? Não os receberam. Foi rejeitado pelo seu povo, não foi? O José rejeitado, né? José quase morreu no poço, lá na prisão, mas ele não morreu. A diferença é que Jesus morreu em nosso lugar, entregou a sua vida. José é favorito do Pai, Jesus unigênito do Pai. Mas a morte de Jesus não foi o capítulo final. José foi elevado ao segundo lugar do Egito. Jesus está sentado à mão direita do Pai. A ele foi dado um nome que está sobre todo nome. José, os súditos se dobraram. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Você está anotando aqui? Olha o Senhor falando para você e para mim. Olha, eu vou adiantar o filme. Já no primeiro livro da Bíblia, eu já vou lhe dar o caminho da cura. Já vou lhe dar o caminho da libertação. Eu já vou exemplificar na vida de um homem frágil como você e eu. Já vou fazer tudo isso. Mas depois eu vou mandar o real. E você vai ver nele a demonstração de como nós precisamos tratar os outros. Mas com uma diferença. José é apenas um exemplo. Jesus é aquele que pode, se você permitir, no seu coração, transformar o seu ser e fazer de você essa pessoa maravilhosa. Irmãos, eu falei para vocês na hora da oração que meu coração estava apertado. Creio na cura, nós precisamos dela. Eu estava preocupado que há laços que estão quebrados, que estão impedindo, laços no lar, laços na família, irmãos, laços na igreja. É um disse-me-disse, um que leva e traz coisas mal explicadas, mal entendidas, que estão sufocando você, estão sufocando a igreja, o ministério. Eu não estou dando sabão, eu estou clamando ao Senhor para que nós tomemos posse dessa palavra e dissemos, no que lhe diz respeito, a cura do Senhor vai fluir na minha vida. Algumas decisões que precisam ser tomadas, alguns
passos que precisam ser tomados. Eu preciso tomar posse dessa palavra, dessa declaração que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O antigo eu nunca poderia fazer, mas o novo eu é capaz de fazer, porque eu sou uma nova criatura em Jesus. Precisamos fazer isso. Não importa quem ofendeu, quem é ofendido, não importa quem causou a ferida, quem sofreu a ferida, não importa. Isso amarra a vida da igreja, isso sufoca o florescer, o fluir da presença. E nós perdemos nesse processo. Nós precisamos dizer, como o apóstolo Paulo, ele, como Jesus se esvaziou dos seus direitos, para a sua vida ele fez uma decisão, e o Espírito Santo colocou isso para nós, lá no livro de Gálatas, e diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, não era na fé do Paulo, não é na minha fé, não é na sua fé, na fé do Senhor Jesus que está em mim, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é um ato extraordinário. Mas eu creio que é como eu fico imaginando aquele leito de hospital, onde há aqueles tubos que trazem vida, a respiração, o oxigênio, como se alguém tivesse ali, pisou naquele tubo, interrompeu o fluir do sopro de vida. Então, situações não resolvidas é aquele bloqueio, aquele grampo que impede o fluir do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer fazer uma obra extraordinária no nosso meio. Eu creio que hoje Ele quer libertar desses laços. Não importa a severidade, não importa o tamanho, mas precisa haver reconciliação, precisa haver um fluir desse hálito de vida, desse sopro de vida que nosso Senhor quer colocar sobre você, colocar sobre mim, colocar sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu sei que essa é um apelo muito difícil de se atender, mas não temas. Muitos de nós estamos nessa situação, precisando desse alívio. Precisamos do sopro de Deus em nossas vidas, uma vez mais. Eu quero fazer um convite a você. Se você está aqui nesse recinto e deseja isso, pega as feridas, coloca na conta de Deus. Vem aqui, Senhor, vem ao altar e diz: Senhor, eu preciso declarar: já estou crucificado com Cristo. Já não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura em Jesus. Há mais alguém? Você vem em nome de Jesus. Isso não é para expor você, não. Isso é para libertar você. Isso é um clamor. Nós não somos inocentes, nem pessoas falsas. Você está aqui? Mais alguém? Em nome do Senhor Jesus. Não vou insistir muito tempo. Lembre-se que as feridas piores são as feridas que são causadas no lar, nos nossos queridos, em nome de Jesus. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu quero de novo fazer fluir o sopro de vida na sua vida, em nome de Jesus. Às vezes situações são situações que já ficaram no passado. Talvez as pessoas nem estejam vivas mais, mas esse sufoco acompanha você. Eu quero pedir que hoje, em nome de Jesus, você possa vir e tomar cuidado e pedir: Senhor, libera a minha vida. Joneia, por favor, fica aqui com minha irmã querida, em nome de Jesus. Há mais alguém aqui em nome do Senhor Jesus? Irmãos, eu não quero colocar você contra a parede, nada disso. Ninguém aqui é criminoso nem ruim. É só dizer: eu quero andar em liberdade em nome de Jesus. Eu preciso dessa liberdade. Gina, você pode vir com o seu grupo, por favor? Assumir. Amém, Senhor.
vou dar mais alguns momentos.